O vídeo já vai começar, mas antes disso, inscreva-se no canal, compartilhe, comente e deixe o seu like. Que Deus em Cristo nos abençoe. Venham a esta cidade, trazida por homens empreendedores, mulheres empreendedoras, pessoas que, segundo o teu querer e o teu propósito, venha, Senhor, trazer a esta cidade, Senhor, oportunidades de emprego aos moradores dessa cidade. Oramos por aqueles que estão aqui clamando por uma porta efetiva de emprego. Que o Senhor abra a porta, abençoe o meu irmão e a minha irmã. Eu entrego nesta noite, Pai, nas tuas mãos a vida do teu servo, pastor Antônio Hélio, e eu te peço, usa o teu servo graciosamente, e que no abrir da boca dele, para a tua glória, a tua palavra seja a ele dada com confiança, unção, poder e autoridade, e que o Senhor o use para a tua glória poderosamente. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém? Amém. Podem se sentar, amados. A graça e a paz. Amém. Glória a Deus. Amados, é sempre uma grande satisfação estar na casa de Deus, poder compartilhar aquilo que o Senhor tem dado a cada um de nós. Nós ontem tivemos o privilégio de recebê-los na nossa comunidade. Foi muito bom, foi uma festa maravilhosa, palavra poderosa ministrada pelo pastor Carlos. Hoje continuamos nesse mesmo propósito de compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado, e certamente o Espírito Santo que falou ontem conosco vai continuar falando mais uma vez. Eu convido você que trouxe a sua Bíblia, abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, vamos fazer a leitura do versículo 17 ao 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17 ao 25. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura? De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disseram-lhes: vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que é útil seja, deixei a vós anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que há o de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Glória a Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, porque passeis pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Glória a Deus. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Estamos, ó Pai, debaixo da tua graça e da tua unção. Que somos gratos porque o Senhor nos permitiu nós termos a liberdade que temos no nosso país. Que somos gratos, Espírito Santo de Deus, pelo Senhor ter conduzido a sua igreja na nossa nação. E agora, Espírito Santo, continua a falar conosco, continua a falar com cada um de nós. Eu oro agora pela tua igreja, Pai. A tua igreja orou pela minha vida, e eu oro pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, para que a tua graça e a tua misericórdia
seja derramada sobre cada um de nós. E tudo isso para o louvor e para a glória do nome de Jesus. Amados irmãos, eu coloquei um título para essa preleção: posicionamento de líder. Embora a nossa pregação ela não vai ser focada especificamente ou diretamente só para líder. Estamos no chamado que o Senhor tem para toda a igreja. Então entenda essa questão de liderança. Essa liderança ela foi conduzida e deixada para que todo aquele que foi chamado, então tanto eu quanto vocês, toda a igreja de Jesus Cristo recebeu um chamado. Todos nós recebemos uma incumbência, um propósito pelo qual o Senhor nos chamou. E isto é porque o Deus que nós servimos é um Deus de propósito. Ele é um Deus que criou o universo, criou todos os seres vivos, fez coisas extraordinárias e ainda tem um projeto magnífico para mim e para você. Esse projeto do nosso Deus é um projeto em que esses seres que Ele criou estarão com Ele continuamente pelos séculos dos séculos dos séculos. Pode existir um projeto mais magnífico do que este, um projeto tão poderoso quanto este. Nós vivemos em um mundo onde a tecnologia e o avanço tecnológico, o grande número da ciência no século XXI tem aumentado gradativamente. E com isso, infelizmente, não em nosso país, porque é um país que foi colonizado por portugueses, e os portugueses, na sua grande maioria, eram cristãos. Trouxeram um cristianismo, não um cristianismo autêntico, mas um cristianismo contaminado por uma série de idolatrias e questões que trouxeram um prejuízo muito grande para a população brasileira. Nós não somos um povo na questão de adoração ou de compreensão em relação a um Deus. Não somos politeístas, ou seja, não somos adoradores de deuses, a grande maioria dos cristãos. Nós cremos em um único Deus. E isso já por si só já é um grande privilégio. Pensando nas nações da Ásia, onde grande parte da Ásia, muitos povos acreditam na existência de vários deuses. E por conta dessa mentalidade de acreditar em vários deuses, quando se foi pregado o Evangelho, quando se falou a respeito de um Deus, houve uma estranheza muito grande no mundo antigo. Quando Paulo levou o Evangelho para a Ásia, parte da Ásia, até porque Israel se encontra na Ásia, muitos países que nós chamamos do Oriente Médio estão no continente asiático. E por conta dessa localização, a mentalidade desse povo é a mentalidade de que se alguém vem falar para eles a respeito de um Deus, para quem já tem 300, 200 deuses, o que é um Deus a mais, um Deus a menos? Não faz grande diferença. Então quando o Evangelho chegou nesses lugares, ele foi aceito, não foi algo rejeitado logo de início, até porque, como eu disse para vocês, a questão de ser mais um Deus não fez grande diferença. Mas quando o Evangelho foi proclamado e foi dito que só existe um único Deus, e esse é o Deus verdadeiro, e todos quanto o homem criou são apenas imagens fictícias projetadas pelo próprio homem, isso trouxe um grande prejuízo no Evangelho que foi proclamado por Paulo. O apóstolo Paulo falou da verdade. Ele expressou a verdade genuína, levou essa verdade para uma comunidade que acreditava na existência de vários deuses. E por conta desse pensamento e dessa linha de pensamento, o apóstolo Paulo, não somente ele, mas a sua comitiva, sofreram perseguições. E essas perseguições foram tamanha que Paulo teve que sair da cidade de Éfeso. Porque ali, naquela localidade, existia um templo a Artemis, uma suposta deusa, e aqueles homens que ali viviam, grande parte deles eram artífices, eram homens que produziam imagens feitas de escultura, eram imagens feitas
de fundição, ou seja, era de metal, talvez metal precioso, e aqueles homens viviam da venda dessas figuras. E quando o Evangelho foi proclamado e Paulo disse que aquelas deusas, ou seja, a deusa Artemis não existe, deusa nenhuma existe, nenhum outro Deus existe a não ser o Deus de Israel, isso trouxe grande estranheza. E a perseguição não foi apenas, ou seja, por conta de duvidar da existência da deusa Artemis, mas foi porque os homens começaram a sentir que eles iriam perder dinheiro. Os seus clientes deixariam de comprar as peças de escultura, deixariam de comprar as correntes, deixariam de comprar aqueles amuletos e eles iriam perder dinheiro. Então, pensando no dinheiro, que é algo que em qualquer lugar do mundo os homens andam de paixão, isso trouxe uma revolta muito grande entre aqueles profissionais, porque falar da nossa deusa tudo bem, mas quando tocou na questão da finança, aí viraram uma fera. Se você ler o texto vai falar que aqueles homens se reuniram, ficaram agitados, reuniram uma grande multidão e começaram ali a proclamar que eles estavam revoltados e queriam de qualquer forma encontrar Paulo, mas Paulo não estava ali diante deles. E Paulo teve que sair daquela cidade. E esse trecho que nós lemos, os homens de Deus já haviam saído de lá, já haviam saído de Éfeso, e estavam agora se encaminhando. E mesmo assim, sabendo que poderiam ser perseguidos, até mesmo mortos, aqueles homens de Deus continuaram a proclamar o Evangelho. E por conta desses homens e mulheres, que não têm a sua vida por preciosa, que levam a verdadeira semente, gemendo e chorando, como dizem em Salmo, eles voltarão trazendo seus molhos, ou seja, trarão de volta o resultado do seu trabalho. E é esse posicionamento de líder que eu chamo a igreja para essa noite. É o posicionamento de que cada um de vocês, eu e vocês, todos nós fomos chamados para fazer com que o nome do Senhor seja proclamado em todos os cantos da terra. O Senhor tem levantado homens e mulheres, e muitos têm dado a sua vida por conta do Evangelho. Até mesmo na nossa nação, os primeiros cristãos ou protestantes que chegaram no Brasil, alguns deles foram mortos, até mesmo pelos portugueses, cristãos, mas não cristãos genuínos, mas cristãos falsificados, mataram os primeiros protestantes que chegaram no Brasil. A ciência descobriu que a Terra vai ser incinerada pelo nosso Sol. Isso tem coisa de mais ou menos uns 80 anos. Mas a Bíblia já diz isso há 2000 anos. Por quê? Porque a Bíblia é algo que Deus deu aos homens que Ele ama. Mesmo que eu e você não tenhamos estudado astrofísica, mas na nossa Bíblia fala a respeito disso. Glória a Deus. O homem está até hoje esperando fazer algo que a tecnologia tenta de todas as formas, que é fazer um teletransporte. Isso acontece nos filmes de ficção. Mas a Bíblia diz que o servo de Deus foi teletransportado. Felipe estava pregando em um lugar e depois, quando ele se dá por conta, ele está numa estrada onde está passando ali a carruagem com um etíope e o servo de Deus está lá. Depois que ele pronuncia a palavra, batiza o homem, depois ele desaparece. A ciência até hoje está tentando fazer esse teletransporte, não existe nenhuma ciência capaz, porque o homem não existe essa tecnologia, mas isso já aconteceu 2000 anos atrás. Senhor é poderoso. Vocês estão percebendo o quanto Deus Ele está permitindo que pessoas simples como eu e como você saibam de coisas que a ciência está tentando fazer, mas a Bíblia já disse, os homens da ciência não sabem o que acontece depois da morte. Pode perguntar para qualquer médico aí, o cara pode ser o maior cientista, pode ter PhD, pergunta para ele, doutor, o que acontece depois da morte? Ele vai balançar a cabeça, talvez dar com os ombros, vai falar para você, não sei. Pô, mas a ciência não
tem nada, não tem nenhum exame, não tem nenhum aparelho, não tem nada para saber o que acontece depois da morte? Não. Mas o que a Bíblia diz que acontece depois da morte? A Bíblia diz que o homem, depois da morte, virá o juízo. E a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão diante de Deus. A Bíblia diz que nós seremos transformados, receberemos um corpo glorioso para viver com o Senhor. A Bíblia diz que eu e você estaremos com Ele pelos séculos dos séculos. E a Bíblia diz que as portas do inferno serão abertas. Satanás e seus anjos serão lançados. E os homens receberão um corpo para sofrerem pela eternidade. Essa é a parte medonha, a parte triste. O mundo está se encaminhando para um sofrimento eterno. As almas que hoje perecem, elas perecem e já estão no lugar de tormento, mas não é nem o inferno ainda, porque o inferno não foi inaugurado. O diabo não está no inferno, o diabo está aqui na terra, rondando e querendo pegar o máximo de pessoas. Eu e você fomos chamados como líderes para liderar o mundo espiritual, para romper com as obras das trevas. Você é responsável por resgatar almas do inferno. Você e eu somos responsáveis por isso. Não pense em você que basta você estar na igreja, muito bem, glória a Deus, aleluia. Você foi chamado para resgatar almas, para falar da verdade que as pessoas não dizem, para falar da verdade para as pessoas que estão aí se encaminhando para o inferno. E o pior, vão receber um corpo. Hoje morrem e as suas almas vão para um lugar de tormento que não é o inferno. O inferno, a Bíblia diz que é um lugar de fogo, um lugar onde nunca se apaga o fogo, onde vai haver ranger de dentes, onde vai haver um sofrimento eterno. E como não, amados irmãos, nós queremos resgatar pessoas. Como é que nós podemos ficar tão tranquilos e dormir tranquilamente quando milhares de pessoas vão para o inferno todos os dias? Isso não importa para nós. Não importa. Infelizmente, para a maioria dos cristãos, pouco importa. Nós não somos tão bons quanto nós imaginamos que somos. Porque se nós fôssemos bons mesmos, nós não dormiríamos enquanto nós não resgatássemos essas almas. Nós somos terríveis, porque nós estamos e fomos alcançados pelas misericórdias de Deus, e nós estamos felizes com isso. Mas esquecemos que milhares de pessoas, todos os dias, estão perecendo. Nós desistimos das pessoas quando elas dizem não. O primeiro não que você ouve, você já desiste. Ah, Senhor, eu tentei. O Senhor viu, né? É claro que Deus viu, que você só tentou uma vez. Irmãos, lembre-se, o posicionamento que o Senhor exige de nós. É disso que eu vim trazer para vocês essa noite. Qual o nosso posicionamento diante de todas essas coisas? Nós somos chamados. O Senhor certamente te ama, assim como ama a mim. Glória a Deus. Mas Ele ama milhares de pessoas. Milhões de pessoas. Bilhões de pessoas. Porque se Deus não amasse bilhões de pessoas, assim que Jesus veio nessa terra, os judeus iriam reconhecer Jesus como Messias. E a partir do momento que os judeus reconhecessem Jesus como Messias, todo o projeto de Deus entraria num processo de continuidade. E os judeus seriam aqueles que levariam as boas novas. E logo em seguida o Senhor levaria a sua igreja e pronto, estaria terminado. Mas Deus ama bilhões de pessoas. E o Evangelho foi proclamado há 2000 anos atrás, onde a população do mundo era uma população pequena. Hoje nós somos 8 bilhões de pessoas vivas. Quantos bilhões de pessoas Deus quer resgatar? Eu não tenho a mínima ideia, mas eu sei que não são milhões, são bilhões, porque só o número de cristãos são mais de 2 bilhões de cristãos. Mais de 2 bilhões. Mas saiba de uma coisa, o Islã já tem mais de 1 bilhão de seguidores. Na China é 1 bilhão e 400 milhões de pessoas.
que seguem e adoram deuses estranhos. Na Índia, já passou da China, é mais de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas que são cegos guiando outros cegos. Olha o número de pessoas, um número gigantesco de pessoas, só entre a Índia e a China, juntando os dois, dá mais de 3 bilhões de pessoas que não sabem definir o que é certo e o que é errado diante das coisas espirituais. Na Índia adoram vários deuses, na China adoram imagens, acreditam em reencarnação, acreditam em espíritos dos antepassados, acreditam em tradição. Na Índia também se acredita em tradição, se acredita em vários deuses. E quantos estão dispostos a ir entregar a sua vida nesses países? Quantos? Quantos já não morreram na Índia e na China para levar o Evangelho? Milhares. E quantos mais o Senhor quer levantar? Mais milhares. Porque Deus ama os chineses, os indianos. Ele ama o povo da Ásia. Ele quer essa multidão enorme entrando no céu. E esse deveria ser o meu desejo e o teu desejo. Nós deveríamos orar todos os dias e todas as noites por conta do Senhor levantar homens e mulheres corajosos, dispostos a dar a vida para resgatar essas almas. Glória a Deus. E nós estamos em um país e falamos a mesma língua, um país onde a grande maioria acredita em Deus, e mesmo assim nós não alcançamos muitas pessoas. E agora o Senhor pode levantar homens e mulheres para resgatar milhões. É nisso que nós acreditamos. Glória a Deus. Você e eu precisamos nos posicionar. O apóstolo Paulo se posicionou diante da perseguição. Ele disse: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor. Glória a Deus. Você e eu recebemos o ministério do Senhor. Qual é a minha e a tua alegria diante do Pai? Quando nós entramos na presença do Pai, podemos abrir as nossas mãos e mostrar para Ele que nós estamos carregando algo para entregar para Ele. Quando Ele nos chamar, que certamente vai nos chamar, quando chegarmos diante dEle, receberemos o galardão mediante o trabalho e a obra que você e eu realizamos aqui nessa terra. Seremos diante do Senhor recebidos como bem-vindos. Vinha, meu filho, para receber a herança que já estava reservada para você antes da fundação. É isso que Deus espera te entregar, é isso que o Senhor quer entregar para você e para mim. E é por isso que a igreja genuína fala e prega o Evangelho da verdade. Nós não enrolamos, não inventamos, nós trazemos a realidade. A realidade ela é dura, a realidade ela mexe com o nosso brilho. Por quê, irmãos? Porque nós fomos chamados para uma coisa muito séria: sermos representantes do Senhor aqui. Você não foi chamado para pouca coisa, não. Saiba que você é extremamente valioso e valiosa no mundo espiritual. Saiba que o teu nome é conhecido pelos anjos. Saiba que o Senhor tem um novo nome para você e uma coroa de glória esperando por você. Porque o propósito dele na tua vida, ele investiu muito em você. Investiu muito na tua vida. Te livrou da morte não foi por conta da tua família, não. É porque ele tem projeto para você. Então confie e faça com que o Senhor se alegre cada dia com a tua vida. Cada dia que Ele está te preservando vivo aqui nessa terra é para você dar fruto para Ele. E eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso porque Deus tem confirmado isso na minha vida. E há coisas incríveis que o Senhor quer para você e para mim. Coisas incríveis o Senhor está reservando para você e para mim. Ainda aqui nesse lugar. Então tome posse disso. Tome posse disso em nome de Jesus. E assuma a posição de liderança no mundo espiritual. O Senhor te chama para ser líder do mundo espiritual, para fazer com que o mundo das trevas tremam quando ouvir o teu nome. Aonde quer que você pisar, as potestades têm que cair, porque você é conhecido no mundo espiritual. Aonde quer que os homens de Deus andavam,
As potestades sabiam quem ele era. Onde Paulo estava com os seus companheiros, aquela jovem possessa que adivinhava, andou atrás deles. Esses são os servos do Deus vivo. Esses são, até uma hora que Paulo se irritou, te expulsa em nome de Jesus. E aquele espírito mau foi embora daquela jovem. Isso trouxe mais revolta ainda. Então pense, é bom revoltar o mundo das trevas. É bom que o mundo das trevas saiba quem você é. É bom que o mundo das trevas saiba que você é ungido de Deus para trazer luz. Trazer luz nas trevas. Você crê nisso? Então tome posse disso. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela gentileza de ter me cedido o público, pastor. Muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor.